Como que você enxerga isso, Dom? Você acha que a gente está entrando de maneira organizada no ambiente cultural? Você que tem um movimento, tem uma organização, trabalha com isso, qual que é a temperatura dessa entidade, das pessoas que você acessa? Olha, Marco, a gente pode até estar entrando, mas é um trabalho que vai demorar, cara. Não vai ser assim da noite para o dia. Não vão ser 4 anos, né? Se o público aí que está acompanhando, quem não conhece, procure sobre a política da panela de pressão da época do regime militar, que eles achavam que era só infraestrutura, e foram deixando as universidades, foram deixando a cultura, foram deixando a arte de lado, para a gente chegar até aqui. Hoje as pessoas reclamam muito, o judiciário está muito... infiltraram o judiciário. Cara, eu acho até que demorou. Né? Eu sou bacharel em Direito, eu sou do meio, né, do direito, do meio da academia do direito também. Tenho vários professores, vários colegas que são juristas. Cara, e eu acho que até demorou, né? Demorou para o judiciário se mostrar, para esses militantes do judiciário se mostrarem. Né? Porque na arte, na cultura, esse meio televisivo, isso já era comum, esse tipo de coisa acontecer. Né? No meio que a gente está, existe uma entrada? Existe. Né? Eu tenho acompanhando vocês há algum tempo já, e vocês falaram aí, eles são um bando de hipócritas porque a esquerda pode tudo, a gente não pode nada. Quando eu lancei hoje, né, o Instituto Gays Conservadores do Brasil, mas quando eu criei o movimento gays com Bolsonaro, cara, eu fui atacado de todos os jeitos, né? Me ameaçaram de morte, tinha deles dizendo que sabiam onde eu estava, que me perseguiam, que iam quebrar minhas pernas, que eu tinha que excluir o movimento, que eu tinha que excluir a página, que eu não poderia falar isso e aparecer aquilo. Eles só aceitam um lado deles. No Brasil existia um debate de um lado só, porque existia uma esquerda mais moderadinha, um banho tomado, né, um PSDB da vida que era dito direita, e existia a extrema esquerda, que é o PT, PSOL, essas coisas todas. E aí aparece realmente um outro lado para debater, e o que eles querem fazer é destruir, né, fazer calar, né, censurar, que é como eles estão acostumados a fazer. Então, existe uma entrada? Existe. Mas ela não vai ser no tempo que todo mundo quer. É demorado. Tipo, ainda mais nessa questão. Eu toco muito nessa pauta dos homossexuais, porque é com eles que eu lido. É com eles que eu trato de falar sobre história, de saber o que estão lendo, dessa parte psicológica, da questão da religião também. Mas é muito difícil. E eu digo que é difícil porque, até mesmo entre os homossexuais, que fazem parte assim, do meu meio, né, que não são esquerdistas, que não são militantes, que nunca foram de esquerda, e é difícil para eles. Por quê? A galera tem que, além de ter as suas dores, né, da descoberta homossexual, daquela briga com a família, e ainda tem que abrir um espaço para o lado político. Ainda tem que abrir um espaço da exposição política. Dom, Dom, pegando a gancho no que você está falando e do que o Musa falou, eu acho que é pior ainda do que medo em relação a essa pauta que é colocada goela abaixo em cima de todas as pessoas, essa pauta identitária, né? Às vezes eu vejo a própria direita, e eu queria saber da sua opinião sobre isso, usando artifícios e mecanismos identitários, de defesa identitária, para combater a esquerda. Aí eu falo, quando você usa isso, você já perdeu, você entrou no discurso da própria esquerda. Vou te dar 2 exemplos recentes. Por exemplo, a questão de que tudo é assédio. Um olhar, uma fala, uma aproximação. A deputada Júlia Zanata, que eu respeito, mas eventualmente aquilo ali não foi um assédio. E eu vi toda a direita dizendo que ela foi assediada simplesmente porque o cara falou no ouvido dela num ambiente barulhento. Ou o Lula fazendo uma piada capacitista, entre aspas, capacitista, que é o capacitismo da esquerda identitária. Quando ele diz que 15% da população não tem um parafuso frouxo. Ou seja, quando você usa de elementos que estão adequados a esse discurso identitário dessa esquerda progressista, eu acho, na minha opinião, você já perdeu a guerra cultural. Você dá de bandeja para o inimigo aquele discurso que ele está fazendo apologia. Ou quando você proíbe ou quer censurar um filme do Danilo Gentili, porque tem um personagem que é um vilão pedófilo, ou seja, não está normalizando o discurso da pedofilia, ou seja, encampando a censura esquerdista também. Ou seja, o que você acha dessa direita, dessa parte dessa direita aguerrida, que usa de elementos do discurso da própria esquerda
para tentar contrariar a esquerda real. O que você acha disso? Espera só um pouquinho que eu vou jogar para a Geisiane e ela faz a pergunta junto para o Dom responder, a gente fazer uma outra pauta. Coisa de 20 segundos. Pode falar. Não, vai lá primeiro, depois só para... Você quer falar alguma coisa, Marcos? Não, era passar a bola para você fazer uma pergunta dentro do que a gente viu. Bora lá. Se a gente pegar dentro da antropologia, a definição de cultura, só para o público entender aqui muito rapidamente, a cultura na antropologia, ela é a moralidade, ela é a lei, ela é o hábito da sociedade. É por isso que a gente bate tanto nessa tecla de cultura. Como ela é uma coisa muito grande, veja, ela envolve diversas estruturas. Ela envolve a estrutura institucional da lei, ela envolve a estrutura institucional da religião, ela envolve o hábito privado das comunidades. Então, eu concordo, assino embaixo no que o Dom disse, que é um processo longo. É um processo de 30, 40 anos para você notar um mínimo de mudança ali, coisas muito pequenas, muito pontuais. Mas ela é o processo mais importante, porque é ela que é o reflexo de todo o cenário político. Então, ou você faz a mudança na base cultural, e aí, como muito bem colocou o Bruno aqui, você faz ocupação de espaço, porque a direita ela tem que entender um negócio. Não existe espaço vazio. Se você não estiver ocupando aquele lugar, alguém vai ocupar aquele lugar. Alguém vai ocupar o seu lugar, que é para você estar lá ocupando e fazendo com que a busca pela verdade fosse passada pelo meio cultural. Então é importante colocar que dentro de todo esse caos que a gente vive na sociedade brasileira, e por mais que o cenário político nos deixe muito aflitos e preocupados, a base, a importância, o foco, ele é cultural. O que não significa que você vai escantear a política, é um trabalho concomitante, ou seja, você vai fazer simultaneamente, ao mesmo tempo. Mas a base é toda cultural. Só rapidinho para falar a respeito dessa pauta, porque a Sami, ela é uma deputada que me chama bastante atenção. Ela é feminista. E as feministas têm um discurso de que elas são as girl powers, de que elas têm força, de que elas têm um poder. Mas, Samia, você não aguenta ter o seu microfone desligado? Que poder é esse? Que uma pessoa desliga ali o teu microfone? Ai, eles fizeram mansplain comigo. Ai, é de violência de gênero. A coisa mais comum num debate é alguém cortar o outro, é interpelar... Trabalhe com a Adriele Jorge, Samia, que você vai ver o que é ser interrompido. E aí... Cheguei atrasada, tem jeito de interromper mais. Não, você tem direito de ficar mais calado hoje. Justamente porque atrasou. E aí é interessante como elas trabalham o tempo todo isso. E aí eu queria só entender assim, a gente identifica, eu acho que a gente identifica muito, olha quem fala, a gente identifica muito isso, esses políticos que se aproveitam muito desse cenário do feminismo para passar esse tipo de pauta, né, para acionar MP e tal. Se você enxerga dentro desse cenário político alguns nomes mesmo, além do Jean Willis, por exemplo, que conseguem manipular também essa pauta do movimento LGBT. Acho até interessante você tocar o nome desse rapaz, porque assim como o Adriles vai ter uma reuniãozinha especial com o Vila daqui uns dias, a gente também vai ter uma reuniãozinha com o Jean Willis daqui uns dias também, né? Uma reuniãozinha conciliatória, digamos assim. Rogo a Deus que as notícias venham boas, porque aí a gente vai começar a mudar de patamar, assim, digamos, né, o discurso. Mas para dar um exemplo desse vácuo do que a Geisiane falou e dessas armas que a esquerda usa, que a direita também está usando, o que acontece? No histórico do movimento LGBT, se você for pegar, se você colocar agora, joga no Google aí, história do movimento LGBT, como começou, você vai notar um padrão, né? Eles colocam o histórico do movimento LGBT começando em 1969, que é com aquela batalha de Stonewall, né? Que quando a polícia em Nova York invade um bar das pobres coitadas gays, travestis, drag queens, elas não estavam fazendo nada, elas só queriam liberdade, as coitadinhas, né? Só que se você for estudar isso mais a fundo, você vai perceber que é mentira. O movimento LGBT ele começa 100 anos antes, né? 1869. Né? Lá ainda era Prússia, né? E tipo, um ativista no meio lá do Congresso, ele escreve uma carta, porque existia um artigo na época que proibia a pessoa de ser homossexual, e se ela fosse homossexual, sei lá, o cara tá andando assim na rua, tem um jeitinho, vai ser preso, vai para um campo de trabalho forçado e tal. E esse ativista, ele escreve uma carta dizendo assim, olha, o Estado, ele não tem nada a ver com a minha vida, eu não tenho que ser preso porque eu sou homossexual. O que eu faço entre quatro paredes, o Estado não tem nada a ver com isso. Esse cara, esse ativista, foi ele que começou, digamos assim, o que é o movimento LGBT hoje. Só que o que acontece?
O movimento LGBT ele começa com essa necessidade de tirar o Estado, de descriminalizar a homossexualidade. Não tem por que o Estado me prender porque eu sou homossexual, né? Só que no meio desse congresso lá, onde o cara levanta essa cartinha dizendo que, por favor, o Estado reveja esse artigo do Código Penal e tal. Só que ninguém levantou a mão para ele, ninguém estendeu a mão para ele. Sabe quem? As únicas pessoas que estenderam? A social-democracia. Né? Onde estavam os conservadores nessa época? Onde estavam essas pessoas que pregam liberdade nessa época? Onde estavam? Não estavam. E aí a social-democracia vem, a gente tem hoje... O porquê que a esquerda domina tanto essa pauta? Porque foram os únicos que estenderam a mão lá atrás para essa pauta, para essa galera. Só que o que acontece? O movimento LGBT, assim como o Stalin fez, né, na União Soviética, de apagar todo o histórico do LGBT, digamos assim, da época, o movimento LGBT ele esquece esses 100 anos antes porque não é válido para a narrativa deles hoje. Né? O que é válido hoje? Que a polícia invadiu um barzinho lá em Nova York, que as pobres coitadas das drag estavam lá só bebendo e usando maconha. Mas eles não contam que a polícia invadiu porque aquele antro, né, era entrada de traficante, tráfico de pessoas, de drogas, dos comunistas da época, né? E aí, por isso que eu concordo com a Gisele, quando ela diz assim, existe um vácuo, e se tem um vácuo, alguém vai preencher esse vácuo, né? E aí, para dar o exemplo do que o Adriles perguntou das armas da esquerda, que a direita tanto usa, por que até hoje ninguém levantou uma audiência pública para discutir o que era homofobia, para que isso pudesse vir a se tornar uma lei? Aí sabe o que a esquerda fez, Adriles? A esquerda pegou uma ONG, sei lá, uma Associação Nacional, não sei das quantas, de trans e travestis, pegou um partido de esquerda do Foro de São Paulo, pegou um senador e foi para onde com essa ação? Para o STF. Porque se você for pegar a ADO lá 26, que equiparou a homofobia ao racismo, você vai saber o porquê e de onde veio tudo aquilo. Tipo, a presidente da ONG tem foto com Lula. O pessoal lá que trabalha tudo na ONG tem foto lá com PT, pessoal não sei das quantas. A esquerda, ela percebeu isso tudo. Né? Então, quando a direita usa as mesmas armas. A direita a gente nem tem direito no Brasil ainda, se a gente pudesse dizer assim. Né? A gente está aprendendo a lidar com tudo isso. E entregamos todas as pautas identitárias de bandeja para eles. Entregamos problemas legítimos de bandeja para a esquerda. Deixa eu fazer uma meia-culpa. Por quê? Porque hoje eu me entendo como conservador. E aí eu falo para os homossexuais, aquela questão do gay conservador, assim como nos Estados Unidos já tem, 1950, desde então. Aí eu faço isso no Brasil. Aí quando eu vou, e os meninos, criam uma coragem, digamos assim, de se expor politicamente, aí eles ficam recebendo, vai pro inferno, que não sei o quê, aí o versículo tal, que não sei o quê, cadê teu pai, que não sei o quê, não sei das quantas. Os conservadores, mais uma vez, não entenderam bulhufas do que está acontecendo e estão virando as costas para essas pessoas que, eles odeiam a esquerda, eles não odeiam o movimento LGBT, aí eles olham uma oportunidade, que é a direita, o conservadorismo, e a galera está virando as costas para eles mais uma vez. Entendeu? Olha, eu adoraria trazer mais pautas aqui, meus queridos, mas eu quero fazer acabou o tempo. Eu quero fazer uma perguntinha. Peraí que antes tinha o Brunão. Mas ela é muito diabólica. Calma, não, a gente faz então junto com essa provocação do Brunão. A minha é diabólica, é específica. Ok, mas vamos lá. O Brunão tinha um pontinho que ele queria trazer. Bem rápido aqui, sobre que, concordando com o que o Dom estava falando, quando a gente fala aqui, sei lá, Sâmia, que você falou, que essas sim são mau caráter que tem por lá. Só que a população que pouco analisa o que está acontecendo e toca o dia, como eu falei, ela vai absorvendo essa pauta e esse vitimismo vai entrando dentro da pessoa. Então ela realmente acha que desligar o microfone é uma ofensa muito grande. Cai na vida real, gente. A vida real, desligar o microfone é alguma coisa porque você é mulher, você é branco, preto, alto, azul. Pelo amor de Deus, para de vitimismo. Imagina quando você vai enfrentar a vida real, se você é vitimista desse jeito, quantos tapas na cara você vai tomar? Totalmente. Mas o meu ponto é, os líderes são assim, é natural. E eles passam para essa base que
vão tocando a vida e pouco analisam e passam a ser esse vitimismo brutal. Sentir-se Mas ofendido é uma arma. exatamente, é uma arma. Então qualquer coisa foi contra você. E para finalizar, o meu ponto, que eu acho que a direita no Brasil, ela está sendo construída aos poucos. A gente não tem base acadêmica, veja que a gente vários movimentos dispersos e muitas vezes organizados. Todos nós estamos numa fase de aprendizado, uma fase de amadurecimento. Claro, estamos anos depois do que a esquerda começou a se organizar. Então, isso tira uma boa vantagem. Mas eu acho que há pouco tempo atrás, poucos anos atrás, esses movimentos sequer existiam. Então, hoje a gente está começando, e é importante ter uma base acadêmica para a gente conseguir aprender a se organizar. Senão fica um monte de gente lutando, disperso, o que é super normal. Porque também, vamos lá, quem pauta pelo coletivismo é a esquerda. Nós não. Nós achamos que, através do individualismo, você consegue fazer melhorar. O Adam Smith, como ela falou, não é da benevolência do padeiro. Mas, de qualquer maneira, a gente está aprendendo isso. É um processo que pouco existia. Mas o que é divertido desse debate o individualismo que rege a vida da pessoa, que não quer o Estado determinando, ou grupos coletivistas determinando como ela tem que viver, agir, etc., acaba isolando também a pessoa da possibilidade de criar ambientes coletivos estruturados para fazer o contra-ataque. Tem que fazer um coletivo em nome do indivíduo. É o coletivo da direita para proteger o indivíduo. Senão a gente vai levar fumo todos os dias. Mas é porque elas não sabem o que é coletivismo. Coletivismo político é diferente de um coletivo. A gente tem que passar por em cima disso para nos organizar. Isso que eu falei. Agora, eu queria fazer... Sugestões diabólicas. Nossos debates teóricos são muito bons. Eu já sei que você vai falar. Não, você não sabe nada que eu vou falar. Eu acompanho o Dom em alguns grupos do WhatsApp e algumas indignações com ele. A minha pergunta é pontual e é do demônio. Ô Dom, o que você acha de novos ícones da direita que até ontem estavam dizendo que votavam no Lula, até ontem tinham uma postura de esquerda, até ontem professavam um tipo de ideologia progressista e hoje são acolhidos como ícones do jornalismo de direita, mudaram de opinião do dia para a noite. O que você acha desse pessoal que está sendo ingresso na nova mídia direitista lulista? Agora eu entendi. Você sabe o que eu estou falando, né? Eu vou responder o que eu respondi nas minhas redes sociais. Nada contra as pessoas que queiram ajudar, né? E que estão ajudando e que têm voz e que têm alcance midiático, de rede social, de audiência, não interessa. O que me interessa é que as pessoas, principalmente as pessoas do nosso lado, da direita, saibam quem são aquelas pessoas que elas aplaudem. Que elas saibam quem é o Adrilho Jorge, que elas saibam quem é a Gesiane, que elas saibam quem é o Bruno, que elas saibam quem é o Marco, que elas saibam quem é o Dom. Não importa, cara, eu posso ter sido, sei lá, alguma outra coisa há 10, 15 anos atrás, mas que as pessoas saibam antes de me aplaudir. Ou que seja para realmente, caraca, vamos continuar aplaudindo o cara, ou que seja, peraí, vamos lá, pé atrás. Não adianta, cara, em 2023, uma pessoa querer mostrar o que ela não é, tendo a internet aí. É o que eu mais falo para os meus seguidores. Usem a internet de vocês. Vocês estão pagando a internet? Usem. É simples. Hoje as pessoas apareceu com bandeira verde e amarelo, não sei das quantas, a pessoa é conservador de verdade, verdadeiro. Sim, para sempre é conservador. Pelo amor de Deus, gente. Né? Pelo amor de Deus. Tem uma noção. Não é admissível mais, em 2023, as pessoas continuarem aplaudindo pessoas sem saber quem são essas pessoas. Ainda mais no nosso meio. Né? É simples. E eu acho maravilhoso isso, Dom, porque o meu entendimento a respeito da transformação cultural talvez seja um pouco mais otimista hoje, em virtude das redes sociais que promovem o estouro da bolha, a conexão direta entre comunicadores, no seu caso, do Adrilles, da Geisiane, com outros grupos aí que estão fora da nossa bolha. Então, por mais que o algoritmo seja traiçoeiro, eu vejo que comporta aí a possibilidade de transformar o ambiente cultural de maneira mais célere e mais eficiente, se for bem utilizado e se a gente se organizar direito. E outra coisa, isso que vocês falaram é maravilhoso, né? Porque remete também aos jornalistas que viram a chave para a esquerda. Então você tem o Reinaldo Azevedo, virou. Você tem
Marco Antônio Villa, virou. O Joel Todos da continua Jovem a mesma Pan. coisa, Todos da aquela Jovem coisa Pan. ambígua e Joel Pinheiro, que vieram da Jovem Pan, né? Todos passaram pela Jovem Pan. Joel Pinheiro da Fonseca, virou. Tararada, virou. Aí tem a galera que vira pro lado de cá, só que você tem que ficar atento pra falar, pô, será que isso é, de fato, uma manifestação de mudança de de ideia mudança real? de pensamento? Ou é oportunismo? Ou será que nem em pautas culturais será reproduzido o mesmo discurso identitário que está conectado com a esquerda? Não, é importante salientar, o Marco Antônio, o seguinte. Sim, senhor. Mudar de ideia, todo mundo muda. Exato. Olha, os grandes ícones da, esquerda, da direita, que eu admiro, Paulo Francis, o próprio Reinaldo Azevedo, que era trotskista, parece que agora voltou a ser, tudo bem, mudaram a chave. Agora, a gente tem que perceber e ficar atento, e o leitor ficar atento, e aí eu faço minhas palavras do Dom, a internet está aí para isso, que quem muda de ideia de maneira sincera, concreta e de coração, Legítimo. ou quem de maneira oportunista recalibrou e readequou o discurso ao meio específico de comunicação que tem aquele discurso para ganhar aplauso da direita ou mesmo da esquerda. E que se essa pessoa for oportunista agora, ela pode simplesmente mudar de ideia e de discurso de acordo com o novo governo vindouro, com o novo meio de comunicação que ela vai estar inserida. Ou seja, mudança de ideia, amadurecimento de ideia é legítimo. Oportunismo é falta de caráter. A gente vê isso na CNN o tempo inteiro. Com o Marco Antônio Villa, com o Reinaldo Azevedo. Isso é um bando de oportunistas, né? E com essa deixa... Diga, Dom. Os seguidores pensam que eles dizem assim, você tá querendo aparecer, você tá querendo isso, tá querendo aquilo. Gente, não é pessoal. Eu sempre digo isso. Não é pessoal. Eu não tenho problema pessoal. Só para saber com quem que a gente está ouvindo. Eu só quero que vocês saibam onde vocês estão pisando. E o pior, eles dizem assim, estou com raiva de vocês. Gente, pode ficar com raivinha. A verdade vai continuar sendo verdade, independente da raivinha de vocês. E tem uma coisa que eu acho que a gente, nesse ponto, é bem chato. Eu sou um cara chato. Assim, em ambientes sociais, às vezes, eu consigo ser um pouco... Ele debate com um amigo, avô do pai dele, de 87 anos. Mas acho que quem compra a causa vem um pouco de dentro isso, né? Por que eu sou chato? Porque o cara chega na mesa, fala do Olavo de Carvalho, fala mal. Aí eu falei, tá, mas você já leu algum livro do Olavo de Carvalho? Aí ele falou, não. Aí eu falei, o que você viu do Olavo? Não, porque eu vi um vídeo lá, um trecho. Eu falei, cara, então peraí, né? Você tá... opinião chucra, totalmente chucra. Quer dizer, o que você sabe do cara para criticar o legado dele, o legado que ele deixou? Então, de novo, eu sou um cara chato nesses quesitos e chato também com o histórico da pessoa. Porque se você não é chato com uma pessoa que se coloca na opinião pública, ela se coloca sob escrutínio público, ela se sujeita a todos vocês, todos os seguidores, todas as pessoas que se inscrevem no canal, ela tem o dever moral de, se ela mudou de opinião, de maneira categórica falar, nesse ponto eu errei por quê, nesse daqui também, porque é um compromisso que ela tem com a audiência dela, com as pessoas que compram ela, com as pessoas que deixam ela entrar nas casas delas. Então é uma coisa muito importante do ponto de vista jornalístico, comunicativo, que você não pode renunciar ou pagar de bobão. Não, isso não foi bem assim, fazer um discurso meio Dorico Paraguaçu. Então isso daí tem que tomar cuidado e aqui fica o toque. Eu costumo ver assim, quando a pessoa, Dom, o que você acha de fulano? Eu vou lá pesquisar sobre a pessoa e vejo que ela pensar tal coisa, sei lá, 15 anos, há 10 anos, para saber se realmente ela é aquela pessoa ou não. Porque a pessoa muda de, não, hoje eu sou favorável ao aborto. Não, amanhã eu já não sou. Não, hoje eu sou favorável ao movimento LGBT. Não, amanhã eu já não sou. Pelo amor de Deus, cara, é simples. Mas as pessoas... Esquizofrenia? Então, mas é isso que eu tô falando. Isso dá muito trabalho pro mero mortal, digamos, pro convencional sentar, ler, entender. É mais fácil pegar uma manchete e replicar. Então as opiniões, elas são extremamente rasas. O que eu tô falando que não dá trabalho é pegar uma pessoa que chegou. Vou votar no Lula ano que vem. Odeio o Bolsonaro. Isso aí, 2022. Aí 2023 ela tá no espaço de mídia dizendo Lula é um canalha, Lula é um ditador, Lula é um fascínora. Bolsonaro é exatamente o sedimento da liberdade. Peraí, mudou, mas mudou muito rápido. Lula já estava dizendo que ia perseguir, que ia massacrar, que ia regular meios de comunicação, que ia censurar as pessoas, que ia se vingar da Lava Jato. Aí de um dia para o outro que ela mudou de emprego, mudou de ideia,
Então, assim, nesse sentido, não é tão difícil pesquisar. Mas Como a sabe o gente que deu uma é? Eu estourada. acho que só pra fechar aqui tudo, Sim, senhora. um tweet de 2 linhas. Mas eu acho que sabe qual que é o problema todo? As pessoas não sabem a diferença do que é um fato de uma opinião, e elas não sabem que uma opinião só tem validade dentro do cenário se aquela opinião está embasada em alguma teoria, se ela tem uma base. Por exemplo, não me interessa a opinião do cardiologista a respeito do cenário político, ele não entende do cenário político. Então, para mim, pouco importa se ele acha se é o Lula ou o Bolsonaro. Ele não tem uma base teórica para ele ter uma opinião minimamente coerente. E é isso que as pessoas não sabem, por isso que é tão fácil manipulá-las. Por isso que é tão fácil hoje eu me pintar de PT e amanhã eu me pintar de Mas as bolsonarista. pessoas vão saber se uma pessoa teve uma posição ontem e hoje tem uma posição completamente contrária. Mudar de opinião é fácil. Agora, Elas não mudar de sabem. opinião, de repente, Elas que muda não de sabem que emprego, é tão oposto assim. é mais estranho. Mas às vezes elas É nem mais sabem que é fácil tão identificar. oposto Bem, assim, pois é. Adriles. Eu adoro esse debate. Eu, por mim, Eu falei que debateria. era uma pergunta Também. do demônio. Demônio. Venenoso. Venenoso. Ai, meu Deus, que A risada dele é muito boa. O Adriles me alegra, ele chega atrasado, eu tô lá consumido pelo ódio e ele consegue me alegrar. Não, hoje ele, Por causa do demônio, né? Não, Deus me livre, Hoje ele porque você perdeu é tudo. espirituoso. Ó, antes de agradecer a participação... Só uma e pergunta, Dom lança- mais uma pergunta. Será que as pessoas sabem de quem que a gente tá falando? No chat eles já mas- sabem, é que eu tô vendo aqui mas no a gente chat. toca, Tá, mas a mas gente toca. mas aqui de novo, eu sempre discordei categoricamente de várias coisas de quem o Adriles está falando. Não quero ficar aqui também trazendo falsa polêmica a respeito do assunto. Debati com ele efusivamente no Eu gosto Pânico. dessa pessoa, Debati o mais com ele engraçado é isso. no Mais Um Podcast. É o Pavinato, você está falando do Pavinato. Eu tô falando. Eu já debati com o Pavinato no Pânico, no Mais Um Podcast. Ele é meu amigo, eu Depois gosto o negócio arrefeceu e a gente, enfim, com relação à política a gente concorda muito, com relação à questão cultural a gente discorda muito. Falo com ele isso em ambientes sociais a todo momento. Gosto dele, acho um cara legal, mas o que a gente está falando vai além disso. Tem a ver com como o comunicador se apresenta para a sua audiência e como isso pode ser contraditório, e é o dever dele explicar onde estão as contradições, em que momento do passado houve essa mudança de posicionamento e fundamentar isso daí, sob pena de ser um negócio que oscila constantemente e as pessoas vão Eu sempre digo que querer eu sou- idolatrar alguém e deixar isso de lado. Este é o Eu ponto. digo que eu sou um radical de centro, a única pessoa que acredita nisso é a Gisiane, e com razão. Eu sou a única Não, que acredito. Então, O Adriles a é única. eu jamais vou votar no PT, Sabe o que o jamais Adriles vou fala pra coadunar com uma ditadura petista. E o Mas dizer que eu Adriles- sou um cara totalmente de direita, eu vou estar mentindo. E o Adriles então eu sou sendo fala- sincero com a minha E o audiência. Adriles fala uma coisa Só que todo mais... mundo acha que eu sou fascista, bolsonarista, não entendo. O Adriles Mas fala tudo uma bem. coisa mais verdadeira ainda do que isso. É. Ele fala, eu sou comentarista político só para ganhar dinheiro, porque eu gosto mesmo de desprezo. poesia. Só que eu ia morrer de fome. Eu desprezo a profissão de comentarista Eu faço isso com menosprezo. Eu gosto da poesia. Então, eu acho legal. vida, né? É a autenticidade, é isso aí. o jeito dele. Mas eu sou convicto daquilo que eu penso. E ele deixa muito claro quando ele muda de opinião com relação a assuntos Quando eu específicos. dou uma esquerdada na cultura, é isso? Não, na cultura você... Mas Mas mudar de gente, opinião faz parte do desenvolvimento humano. Não, Mas eu também acho que você tem mas que tem que ser sincero e tem que ser legítimo. Você tem que ser sincero e tem que estar amparado em uma razão Agora, lógica e por senso concreta. de oportunidade para Exato. ganhar dinheiro, visibilidade, como é o caso de Aí, pessoas que estão na não é mídia, opinião, eu é tô falando do oportunismo, Pavinato, como você Tô falou. falando de várias pessoas, tô falando em teoria, porque- por Deus. Mas é por isso que eu admiro você. Entendeu? Você tinha chance de ser mau caráter. Eu podia questão- ser, Ele eu falar, não eu é. sou petista, tem algumas pautas que eu acho mais É que a legais. questão semiótica aí, Bruno, é o seguinte: quando você está num canhão comunicacional, as pessoas querem te idolatrar, elas querem te colocar para cima, elas querem acreditar que você vai salvá-las, que você vai ajudá-las, que você vai ser a voz delas. Ela espelha em você as E frustrações daí ela delas. espelha em você um monte de coisas sem olhar pro teu histórico, pro teu perfil. E isso demora. Você cria isso com o tempo. E Só existe que uma carência. hoje, por conta das redes sociais, o negócio ficou muito mais intenso. Então a pessoa já dedica a você, ela já entrega para você toda a E credibilidade que ela existe tem. uma carência muito grande, uma demanda reprimida, sobretudo de gente de direita, conservador, liberal que seja. Então, qualquer pessoa, não estou falando só do Pavinato, estou falando de qualquer um que surgir e falar e abarcar esse discurso numa emissora que é única, que não tem mais quase nenhuma, como nós aqui, as pessoas abraçam. Então é só para ter um cuidado, para saber quem é essa pessoa, o que ela falou no passado, o que legitimou eventualmente a mudança de discurso dela, é só para pesquisar. E pesquisar não é tão difícil assim na internet.